Boa noite aos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como é o meu primeiro vídeo gravando para a escola bíblica, eu peço que os irmãos me desculpem pelo improviso, pela simplicidade, mas eu vou tentar fazer o melhor. Eu quero cumprimentar os irmãos todos com a paz do Senhor. Nós estamos vivendo um período diferente para todos e nós temos tentado nos esforçar para que o melhor seja feito, o melhor para Deus, né? E gostaria de meditar, eu escolhi um tema que fala sobre Jó, né? Por que fala sobre Jó? Em virtude de tantas coisas que nós estamos passando esses últimos meses, né? Nós temos que tentar nos adaptar. Eu não quero ser repetitivo, falar que a gente tem sentido a falta dos irmãos, porque isso é fato. Nós passamos anos na presença do Senhor, frequentando os cultos, frequentando os trabalhos, e diante de toda essa situação, nós temos que nos reinventar, nos readequar, para que a palavra de Deus possa chegar aonde é necessário e nos manter alimentados, né? Então eu gostaria de falar sobre Jó, ler algumas passagens para os irmãos aqui e meditaram nessa passagem, né? Jó, capítulo 42, verso 10 diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Dante possuía. Como eu falei, Jó 42, 10. E o tema seria, para ficar bem claro aqui, para que a gente pudesse estar meditando, como com Deus sempre haverá um final feliz. Isso é uma certeza. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó um tanto em dobro a tudo quanto Dante possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto Dante o conheceram, e comeram, com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu um pedaço, lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. O verso 12 de Jó. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e mil juntas de boi. Também teve 7 filhos e 3 filhas, 14. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Rapuque. 15. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. 16. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Eu, meditando aqui, eu observei, e eu acredito que os irmãos, que Deus, ele permite que nós venhamos a passar por uma série de situações, e diante dessas situações nós temos que confiar no Senhor. Como Jó passou por tudo isso, nós vemos que
Jó manteve a confiança no Senhor. Jó, ele fez uma intercessão de restauração. Jó teve a restauração dele. Eu acho que é importante também dizer que nós vamos observar que nesse texto, nessa passagem, nessa história, houve uma restauração espiritual. Nós tivemos uma restauração material, nós tivemos uma restauração social, nós tivemos uma restauração doméstica e nós tivemos uma restauração da história de Jó. Um homem que fora tão iluminado, um homem que foi tão caluniado, foi tão perseguido por Satanás, tão incompreendido pela esposa, pois nós conhecemos a história, tão acusado pelos seus amigos, entra agora para uma galeria, para um grupo seleto, um grupo especial de pessoas importantes para a palavra de Deus, como entre eles os 3 mais piedosos homens de todos os tempos. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem na mesma situação, no mesmo período, ele viveu e disse: Deus, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha ele o livraria, mas só livraria a sua própria alma para a sua justiça. Pode haver maior honra do que esta? Conforte-se na história de Jó. Se a sua angústia são grandes, maiores ser-lhe-ão as consolações. De todas essas provas sairá alguém bem melhor. Sua história também terá um final feliz. Então aqui eu compartilho com os irmãos, como eu havia dito, que Jó teve a sua restauração espiritual, tratar com Deus, o trabalhar com Deus, o confiar em Deus, porque foi uma restauração espiritual. Jó foi provado por todas as situações, por tudo que ele passou, e Deus promoveu uma restauração espiritual sobre a vida dele. Jó também teve uma restauração material. Tudo que ele havia perdido, ele foi multiplicado, ele recebeu muito mais, muito melhor, por permanecer com o pensamento, por permanecer com desejo no coração de continuar seguindo ao Senhor, continuar crendo que Ele é o Deus que restaura. Ele também passou por uma restauração social. Todas as pessoas que desacreditavam nele, todas as pessoas que viram pelo que ele passou, talvez procuraram, como os amigos dele, procuraram alguma coisa de errado e não encontraram. E o próprio Deus, no final da passagem, ele diz aos amigos para que procurassem por Jó, que apresentassem o holocausto, e Jó teria que interceder por eles para que a ira de Deus não ficasse sobre os 3 amigos. Nós, como eu havia dito, houve uma restauração doméstica do seu lar, da sua família, de todas as coisas que ele havia perdido. É importante lembrar que Jó se humilhou, reconhecendo a sua pequenez, e mostra ter havido experimentado um grande reconhecimento espiritual. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele que diz, tu sem conhecimento encobres o conselho? Por isso falei do que não
entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu farei e te perguntarei, e tu ensina-me com o ouvir dos meus ouvidos. Ouvir mais agora vem os meus olhos. Por isso me abomino de me arrepender no meu pó e na minha cinza. Essa foi a restauração, é o reconhecimento que ele teve. A restauração material. O Senhor acrescentou duplicadamente a Jó em relação a tudo quanto Dante possuía. Jó 42, 10. Como eu falei, nós tivemos e vimos Jó com uma restauração social, né? Os que desprezavam Jó, estando nesse estado de angústia, agora presenteavam-no como se fora ele um príncipe. Então vieram e ele, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos Dante o conheceram e comeram, aliás, com ele pão em sua casa, e condoeram-se dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Jó 11. Então Deus preparou o coração das pessoas para que, nesse momento que ele havia passado por tudo isso, o sobrenatural de Deus acontecesse, e essas pessoas com o coração mais sensível acabaram contribuindo com ele de livre e espontânea vontade. A restauração doméstica. Embora a Bíblia não revele, a esposa de Jó veio, evidentemente, e se converteu ao Senhor, fazendo-se participar de toda a aventura do esposo. Eis os filhos que ela lhe deu à luz. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem Rapuque. Jó, no capítulo 42, do 13 ao 14. Informa o autor sagrado que terem sido essas filhas de Jó as mulheres mais formosas de toda a terra. A restauração histórica. O homem que fora tão caluniado por Satanás, tão incompreendido pela esposa e tão acusado pelos amigos, entra agora para uma exclusíssima categoria ou galeria e é posto entre os mais preciosos homens. Saiu de uma situação praticamente comum, mesmo tendo as suas riquezas, porém passou a ser alguém muito especial, alguém muito além de tudo que nós possamos imaginar, né? Jó teve momentos de luta, Jó teve momentos de dificuldade, Jó teve momentos de talvez se questionar a si próprio, o que ele havia feito de errado. Talvez criou até pelo que nós vemos no texto, uma dúvida muito grande no seu coração. E nós nos deparamos nos dias de hoje, tentando entender tudo o que tem acontecido, mas a palavra de Deus, esse ensinamento, ele nos leva a acreditar que com Deus sempre haverá um final feliz. Talvez não o que eu e você, da forma que eu e você desejamos, ou que talvez pelos caminhos que nós desejamos, mas como Jó, nós temos que continuar acreditando, pedindo ao Senhor que possa haver em nossas vidas uma restauração espiritual com tudo isso que está acontecendo,
uma restauração material com tudo isso que está acontecendo, uma restauração social com tudo isso que está acontecendo, uma restauração principalmente doméstica com tudo isso que está acontecendo. E Deus, ele restaura a nossa história, restaura a minha, a sua história, porque, como diz esse início, com Deus sempre haverá um final feliz. E nós temos que crer que Deus, ele pode, não como muitos dizem, e Deus mudou o cativeiro. Não, Deus, o texto diz, virou o significado de sair de uma posição e passar para outra. E não mudar o cativeiro, porque quando fala mudou o cativeiro, você muda de um lado para o outro. Não, Deus, ele fez o que? Ele virou, mudou a situação. Deus, ele fez com que nós pudéssemos, através da história de Jó, e tem feito, através da história de Jó, continuarmos seguindo os passos, seguindo os exemplos de Jó, seguindo pelo caminho da palavra de Deus. Nós temos que continuar sempre acreditando. E o texto aqui ele termina com uma observação que eu gostaria de encerrar dizendo para os irmãos: queridos irmãos, não nos esqueçamos em suas orações, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra as portas da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo. A Deus toda a honra e toda a glória. Que o Senhor, ele possa, na minha e na sua vida, restaurar tudo aquilo que eu já comentei com os irmãos e, resumidamente, restaurar a nossa história, para que a nossa história possa ter um final feliz, porque sempre com Cristo teremos um final feliz. Eu entendo que nem sempre as coisas elas caminham da forma que nós imaginamos, porque o propósito de Deus para mim e para a sua vida, a forma que Deus trabalha, não é de uma maneira humana, não é da compreensão humana. Deus, ele tem o seu caminho, a forma de trabalhar, a forma de tratar as situações, e que nós possamos, quando não entendermos o que está acontecendo, ou como está acontecendo, que nós possamos aceitar o agir de Deus na nossa vida e deixarmos Deus trabalhar, porque quando nós entregamos algo nas mãos de Deus, nós não podemos retirar da mão de Deus, nós temos que deixar que Deus continue trabalhando na minha vida, na sua vida, que Deus continue tratando essa situação, e dessa forma Deus vai fazer o que é necessário ser feito. Que o exemplo de Jó possa servir de exemplo para nós, que a passagem de Jó possa servir de exemplo para nós, para cada um de nós. Eu sempre ouvi essa passagem, eu ouvia falar sobre os 3 amigos de Jó, e ouvia falar muito sobre Elifas, Bildade e Zofar. E no final, depois de ouvir muitas vezes essa passagem, apareceu Eliú. E o que eu achei interessante nessa passagem, compartilhando com os irmãos, é que Deus, quando falou com os amigos de Jó, ele falava para esses amigos, de Jó irem até Jó, pedirem para Jó apresentar o holocausto e pedir para que Jó intercedesse por eles, para que Deus repreendesse a ira
do coração que ele estava por esses amigos não ter sido justo com Jó. Deus, ele conhece o meu coração, Deus conhece o coração de cada um de nós. E nós temos que acreditar que se nós seguirmos esse exemplo, se nós entendermos e pedirmos para que Deus possa restaurar essas áreas da nossa vida, as coisas elas vão passar por um caminho melhor. Como eu havia dito para os irmãos, a restauração espiritual, a restauração material, a restauração social, a restauração doméstica e a restauração da nossa história. Que nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós possamos entender que tudo está no controle de Deus, tudo está sob controle de Deus, e é Ele quem vai nos ajudar, é Ele quem vai nos capacitar, e nós devemos buscar sempre ter isso no nosso coração, que no final, com Deus sempre vai haver um final feliz. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos, como eu havia dito, é um texto, é um assunto da escola bíblica do primeiro trimestre de 2003, a lição de número 8, Elifas e a teoria do relacionamento mercantil com Deus. Com Deus nada é a base de troca, barganha. Não, com Deus a gente precisa ter o coração sincero. Com Deus você precisa colocar em prática o se dar sem esperar nada em troca. É difícil, não tem como negociar com Deus. Deus conhece o meu e o seu coração. E nós temos que continuar em frente, continuar crendo que o amanhã vai ser melhor, porque com Deus o final sempre é feliz, que o amanhã ele pode ser transformado por Deus, pois o tempo de Deus é melhor para mim e para a sua vida. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade, espero que eu possa ter passado para os irmãos da melhor maneira possível a lição que aqui a gente meditou, preparou para os irmãos, e crer que Deus ele trata seus filhos com base no amor. Deus não trata seus filhos com base no amor mercantil. A base do relacionamento com Deus conosco é sempre conosco, em a sua graça infinita e inexplicável graça. A sua graça é infinita e inexplicável graça. A forma de Deus tratar é diferente, não é como nós tratamos. Então, eu agradeço a Deus, como eu já havia dito, por essa oportunidade. Espero ter ajudado os irmãos a compreenderem um pouco mais, espero ter feito alguma diferença. Eu não sei até quando vai durar essa situação, mas Deus ele continua o mesmo. E nós temos que aprender a cada dia com tudo que tem acontecido, nos adaptarmos para que Deus possa abençoar a minha e a sua vida. Então lembre-se que com Deus o final sempre será feliz. Com Deus sempre as coisas irão terminar da melhor maneira possível. Então creia nisso, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe tudo aquilo que você planeja, tudo aquilo que você deseja. Não deixe de sonhar, não deixe de acreditar que
Amanhã vai ser melhor. Não deixe de acreditar em Deus, porque Deus faz da forma que é melhor. Eu sempre ouvi falar que do jeito de Deus é melhor. Então, do jeito de Deus sempre será melhor. Deus abençoe a cada um de vocês, um excelente final de semana. Orem por nós, orem pelos professores, orem pela Igreja do Senhor. E como eu costumo encerrar, dizendo, orem pelos nossos governantes, orem pela nossa nação, orem pela paz em Jerusalém, orem, não parem, orem sem cessar, porque Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e um excelente final de semana a todos. Deus abençoe, muito obrigado.